E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar aqui rapidinho desse vídeo que vocês pediram para assistir e rapidinho geralmente leva uns 40 minutos, então não sei. O senador Alessandro é uma pessoa extremamente eloquente, articulada e criteriosa, tem bom senso, igual o Rock. Tem aqueles 2% lá que a gente tem que tomar cuidado e que não dá para pôr a mão no fogo. E tem uma coisa que ele se falou, assim, me tranquilizou em muitos pontos, só que ao mesmo tempo confirmou todas as piores suspeitas que eu tinha do negócio. É muito legal escutar o senador falando: olha, a pressa é o problema. A pressa é o problema. Então, esse negócio de vota hoje até às 18, porque senão o mundo vai acabar, é errado. Por quê? Porque o fato de estar na mesa desde 2020 não significa que ele foi profundamente discutido e ele não foi profundamente discutido. E muito jabuti foi colocado lá. O que eles chamam de jabuti, o que o Igor chama de jabuti, são as emendas que eu falei para vocês, que em 3 anos acumulou 40, mas no dia da votação, do desespero da votação, apareceu mais 40 e poucos lá. E aí você vai ver cada um, vai desdobrando em muitos outros e vai citando um monte de outras leis. E aí é impossível alguém ler aquilo numa tarde, bater com todos os colegas e chegar a um consenso para uma votação. Isso é ridículo. Agora, uma coisa que o Alessandro ele deixa escapar, o senador, no final, é que tudo aquilo que o Igor morre de medo que aconteça com ele, porque o que o Igor ele disse nessa conversa que. Sabe qual que é o meu medo, cara? O meu medo é não ter uma regra muito clara, que é o que eu fico falando, de interpretação subjetiva, que é o que a gente não cansa de falar aqui. E aí o cara pode usar a interpretação dele contra mim, para me punir. E sim, isso é um problema sério. No respondendo ao argumento do Igor, o Alessandro ele conta como que é a vida do parlamentar brasileiro. Ele fala, ou seja, os deputados eles já sofrem o que o youtuber sofreria amanhã se essa PL fosse aprovada do jeito que ela tá, com os jabuti que ela tem. Então, a base o partidária lá, ela fala, não, cara, você vai votar com a gente aí, porque se não é pelos cargos que o Lula tem para distribuir, então vai ser para o seu processo não ser desenterrado. Aí sabe a imagem que me veio do Bolsonaro? Se você não agir durante 4 anos do jeito que a gente quer que você age, lembra de eu falando com o Lucas aqui que na minha cabeça ele nem queria ser presidente, ele queria ficar sossegado com as rachadinhas dele? E ele foi usado para aquilo que a elite do país precisava dele. Então ele ficou sendo o personagem que ele foi durante 4 anos e eu tenho uns processos na gaveta aqui e se você não fizer do jeito que eu quero que você faça, eu desarquivo, eu desenterro e eu te prendo. E aí, para você conseguir sobreviver dentro da máquina política, você tem que se submeter a fazer coisas. Essas coisas elas levam a processos e esse processo vira uma faca no seu pescoço que te obriga a votar do jeito que quer o seu partido e do jeito que querem os donos do Congresso. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante que eu não tinha a menor dúvida que aconteceria é que o Alessandro, ele aqui, ele parece aqueles red pills discutindo com as feministas, lembra? Dos caras lá na inteligência limitada? Ah, a gente é red pill porque a gente tem a liberdade de pensar que a mulher ela leva vantagem, que não sei o que, é um bando de ressentido. É falta de abraço. Se você deixasse mais meia hora aquele podcast continuar, todo mundo ia se abraçar e fazer amizade e um ia tratar a carência do outro. Mas eles lá batendo no pé de que não, o Red Pill é uma maneira de proteger a psique dos meninos contra tudo que eles estão sofrendo, toda a pressão da sociedade. E aí elas começam a perguntar, isso é Red Pill? Isso é Red Pill? Isso é Red Pill? E aí, assim, esse negócio de dizer que a mulher ela tem valor sexual regulado pelo mercado e que passou dos 30, o valor cai drasticamente. Esse negócio de que se você tá do lado de uma mulher de 30, você tá passando vergonha porque bom valor mesmo, mas ao mesmo tempo você não pode ceder às pressões da sociedade porque você nunca vai se importar com o que falam de você. Mas se você aparecer do lado de uma M-Sol, aí é porque você tá passando vergonha. Aí é porque você não é autêntico, é porque
porque você não vive a vida do teu jeito. E aí elas começam a cercar esses meninos e falar, mas isso daqui é Red Pill? Isso daqui é Red Pill? Isso daqui é Red Pill? E ele, não, veja bem, Red Pill é um movimento muito amplo, que quer muito bem do homem. E veja bem, não, isso eu particularmente eu não penso isso daí não, viu? Esse negócio aí de colocar etiqueta de preço no valor de mercado sexual da mulher na idade que ela tá, isso daí eu não sou a favor, não. Não, veja bem, esse outro negócio aqui, não é que. Não, isso não é Red Pill, não. Isso daí é a liberdade do cara que ele tem de interpretar o que Red Pill é, e isso daqui é a opinião dele. Isso daqui é a opinião dele, e veja bem, o que ele queria é que você não entendeu, ele queria só um engajamento aí. E aí nada é Red Pill. O Igor, em vários momentos, ele falou assim: "Ah, mas esse negócio de imunidade parlamentar, você defende o PL, certo? Sim, eu defendo o PL. Esse PL tem que acontecer, certo? Sim, esse PL tem que acontecer. Esse negócio de imunidade parlamentar aqui é Red Pill, Red Pill não. O que você acha? Não, isso daí não foi eu que coloquei, né? Isso daí não estava debatido, isso daí foi um cara que colocou. Não, isso daí foi uma emenda que colocaram lá e que se chegar no Senado ali a gente tira. Que porra é essa, velho? É essa lei que vocês querem votar? Não, mas e esse negócio aqui que você vai punir o emissor do canal? Você vai banir, você vai tirar, você vai multar? Não, 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 isso daí não foi pensado. Isso daí foi um penduricalho que eu coloquei. Isso daí estava na emenda. E isso daí, não, isso daí eu não penso desse jeito aí, não. Então, tá. Então, se você não é defensor do PL, me traz um defensor do PL. Porque no final daquele podcast lá no Inteligência Limitada, o que eu queria dizer para aqueles meninos é: se vocês não são Red Pill, traga alguém que seja. Porque a gente está falando de coisas que o movimento defende, você está falando, ah, isso daí não representa o movimento de verdade. Parece os outros falando que nunca teve um país comunista de verdade e que se você der oportunidade para ele tentar, ele vai conseguir. Então, se o comunismo que existiu não é de verdade, e eu estou misturando muita coisa aqui, isso daqui vira um campo minado contra mim mesmo. Mas vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou colocando aqui? Se a pessoa que está mais aguerrida na defesa do PL, ela chega lá e dizendo que um monte de coisa que está no PL, não deveria, isso daí não. E sabe como que você resume toda essa retórica aqui? A gente quer o bem. E esse negócio que está na lei, não, isso daí não é o bem, não. Isso daí a gente tira depois. Fica tranquilo que isso daí não passa. Mas não tinha que passar até as 18 se você tivesse voto suficiente? Se o Lula tivesse distribuído os 400 cargos e as 6 diretorias, isso daí não teria passado? Então que merda é essa? Agora, assim, é muito salutar, que palavra bonita, né? Fala difícil pra caralho. É muito salutar que as pessoas, que você tenha 58 mil pessoas vendo um negócio que saiu ontem, e que estejam buscando explicação de quem nos deve prestação de contas. Quem são os donos da criança? Por que eles deixaram tanto brinco ser colocado numa criança de 3 anos? Porque é isso, né? De 2020 a 2023. Então, por que no dia em que a gente precisava validar o negócio, colocaram tanto enfeite que ninguém é dono, que ninguém sabe explicar o porquê e que todo mundo acha que é só uma tentativa de passar para dar voto, para melhorar na eleição, mas isso daí qualquer coisa, não, isso daí não é de verdade, não. Isso daí não se preocupa. Isso me incomoda profundamente. E o que a gente precisa? Você vê que o Igor, porque disso depende do sustento dele, ele estudou muito bem a lei. E é isso que a gente precisa, é uma população mais informada do que o próprio parlamentar sobre o conteúdo, exigindo que se tire, que se edite e que se melhore tudo aquilo que está sendo feito, porque a defesa desse BL estamos defendendo o bem, e estamos protegendo as crianças, estamos protegendo, e aí você olha para o negócio e você fala, não tem como dar bom esse negócio. Ah, não, mas é porque você prestou atenção numa parte que não era para prestar, não era nem para estar aí. E aí o que se diz o jabuti virou aquela coisa que só no Brasil quando tem cabimento, e que se sendo um projeto de lei uma árvore, quando você vê um jabuti numa árvore, você sabe, ele não chegou ali sozinho, alguém colocou ele lá, jabuti não sobe árvore. E aí você vai chegar pro parlamentar que colocou a emenda, ele vai falar, não, isso daí é uma coisa do meu partido. E aí ninguém é dono dessa merda. E ninguém sabe explicar. Só que o texto ele é escrito de maneira que várias interpretações sejam possíveis. E aí ele fala, não, o que eu quis dizer com isso que eu escrevi é que eu queria o bem. É que vocês que entenderam errado, vocês que estão desvirtuando o negócio.
Mas dá para ser desvirtuado por um juiz para que ele faça executar uma sentença que a gente não quer que um juiz tenha poder de fazer executar? Essa é a pergunta.